O que você faz aqui nessa cidade, senhora? Vocês estão vendo aí a clássica relação do o seguido de que. Então você sabe que isso aqui é uma expressão idiomática, o seguido de que, pode ser a também, ó. O ou a mais que. Tomar bastante cuidado aqui. Geralmente, esse o, esse a, pode ser trocado por aquele, aquela, aquilo. Vou colocar somente o aquele. Quando der para trocar por aquele, aquela, aquilo, esse o ou esse a será chamado de pronome o quê? Demonstrativo. E o que será chamado de pronome o quê? Relativo. Perfeito. Existem, na verdade, duas exceções. Isso, garoto, lembrou. Frases interrogativas e frases comparativas. Nesses contextos aqui, o o será chamado de artigo e o que será chamado de pronome interrogativo. E nas comparativas, o o será chamado também de artigo e o que de conjunção comparativa. Então, duas questões aqui em cima. Oxe, não veio 3 hoje, não? Perfeito, coloquei aqui. O que você faz aqui nessa cidade, senhor? Gente, se eu estiver começando muito avançado, vocês digam que eu jogo uma bomba e começo bem do início, explicando o que é um artigo. Vocês falam comigo, viu? O que você faz aqui nessa cidade, senhora? Note que eu tenho aqui uma frase interrogativa. Portanto, a sequência o mais que, esse o vai ser um artigo e esse que será chamado de quê, gente? Pronome interrogativo. Tome bastante cuidado com isso, que as pessoas aprendem pela metade e sempre que vir o o mais que vai chamar de pronome demonstrativo mais pronome interrogativo. Tem que tomar cuidado com isso, viu? Então, artigo e pronome interrogativo. Você pode fazer uma pergunta que me fizeram. Ó, Matheus, você fez essa pergunta aqui. Você diga, professor, tudo que vier depois de artigo não vai ter que ter um substantivo? Vai. Só que esse artigo aqui é chamado pela gramática de expletivo. Ele também pode ser chamado de fossilizado. Fossilizado. Me diga, o que é um fóssil de um dinossauro? Marca que existiu um dia, mas que hoje é só uma marca de que existiu. Se eu tiro esse o daqui, tem problema? Não. O que você faz aqui nessa cidade? Não tem problema nenhum. Porque ele perdeu a sua função, não tem artigo para ele. Tá bom? Você precisa anotar isso? Não. Bota só que é artigo, tá? Cobrou. Então é bom você anote. O que você é o quê? Pronome de tratamento. Pronome de tratamento, faz é o meu verbo. Aqui, ali, acolá, cá, da ideia de lugar, vamos ter um advérbio. Nessa é uma contração da preposição em, mais o quê? Essa, esse, aquele, aquela, aquilo, isso. A gente viu nas aulas passadas, vocês vão ter que assistir às aulas de novo. É um pronome demonstrativo. Isso aqui é uma base, viu? Tem que saber disso. Demonstrativo. Cidade é o quê? Substantivo. Olha a preposição aqui, é um substantivo. Senhora, senhorita, dona, pode ser senhor também, né?
Senhor, senhorito. Sabia que existe senhorito? Você sabe o que é um senhorito? É um moço velho. Aqui no Nordeste é moço velho. Sabe o que é uma moça velha? Vocês nunca ouviram falar em moça velha? É, não saiu do Caritó, né? O quê? Moça velha? Oxi, deve existir, igual o moço velho também, né? Senhora, pronome de tratamento. Mas as pessoas, isso é tido como pejorativo, né? Chamam de moça velha. Não, a pessoa pode viver muito bem sozinha. Aliás, é muito bom estar sozinho também. Não, estar solteiro. Sozinho nunca, né? Né, Amanda? Solteiro sim, sozinho nunca, né? Valesca não veio hoje não, né? Aí não. Tá tristinho. O rei delas? Por quê? Bota pra ela aparecer aí também, igual o Lucas. Boa. É bom, foi boa essa. A selva nunca é perigosa como várias cidades. Vamos fazer contigo aqui. Esse A é um artigo definido. Você tem que começar a brincar com isso, artigo e o que é preposição, porque ela vai perguntar. Você viu, lembra daquela frase da última aula? Que ela perguntou 11 artigos, 16 preposição. É judiação. A é artigo porque aponta para o quê? O substantivo feminino selva. Nunca é um advérbio, é o único advérbio da língua portuguesa que assume duas circunstâncias. Pode ser de tempo e de negação. Você vai à minha casa? Nunca. É o quê? Negação. Negação. Já tomou banho de chuva? Não, é negação também, nunca, né? Para saber o que é de tempo é um pouco difícil, né? Mas a gente usa mais como negação mesmo. Com acento, é o quê? É um advérbio, saúde. Verbo. Perigosa. É o quê, perigosa? Criança perigosa. É um adjetivo, né, que qualifica selva. Vou colocar aqui, adjetivo. Como? É o quê? Conjunção. Sempre vai ser uma conjunção. Agora, de que tipo é o problema? Mas é uma conjunção. Como várias cidades. É igual, né? Pode ser, né? Eu como. Mas você não vai comer cidade, né? Você pode comer a cidade toda. Mas como cidade, não. Gente, antes da gente qualificar a palavra várias, eu quero que vocês deem uma olhada no material de vocês, está na outra página, que a gente chama de pronomes indefinidos. Olha o que o tio fez aí, ele já elencou e fez até um outro bizu aí, ó. Pronomes indefinidos, coloque na frente aí. Quantificam de forma vaga. Bote na frente dos pronomes indefinidos. Eles geram valor numérico. É quase que sendo irmãos dos numerais, tá? Eles quantificam de forma vaga. Qual é a diferença de eu dizer comi 20 maçãs, maçã, viu? Comi 20 maçãs é uma quantidade específica, 20, não é 21 nem 19, para comer muitas maçãs. O muitas quantifica? Mas eu não tenho um valor exato. É indefinido. Portanto, é essa a função de um pronome indefinido. Quais são os exemplos? Lê comigo, vai. Algum, vai? Algum, nenhum, todo, outro, muito, pouco, certo. Lê de novo essa. Lê de novo essa. Vário. No singular tá certinho, viu? Vario. Vário homem passou no concurso, vária mulher passou no concurso. Ai, professor, eu acho estranho. Se acostuma. Dá certo. Tanto, qualquer, todos esses são pronomes indefinidos. Tá bom? E os invariáveis? Eu coloquei canta com 2 N's. Vai lá, lê para mim. Cada, alguém,
nada, ninguém, tudo, algo e mais. É isso. Aqui no material de vocês na frase, pode voltar à folha anterior. A selva nunca é perigosa como várias cidades, muitas cidades, algumas cidades, cada cidade, certas cidades, outras cidades. Você pode fazer esse treino de ficar procurando o substituto, porque cai demais pronome indefinido na banca. Então, o várias completa quem? Cidade. Cidade é um substantivo, portanto, várias, pronome indefinido. Me diz qual é a função desse pronome várias? Adjetivo ou substantivo? Por quê? Acompanhando o substantivo. Pode ser também. Ou pode ser negação também. É simultâneo. Não vai ser só uma. Vai ser as duas. Exatamente. Ela tem duas. No dicionário do Napoleão Mendes de Almeida, classifica-se como duas circunstâncias simultâneas ao mesmo tempo. Bora lá. Número 3. José é mais alto do que João. José, você sabe que é um substantivo próprio. João, você sabe que é um substantivo próprio. Você sabe que é um verbo de ligação. Não é isso, gente? Sim. Agora vamos pegar o lindão, o mais com i, óbvio. Para eu saber se esse mais é um pronome indefinido ou não, eu tenho que saber a qual senhor ele serve. Qual é o senhor que ele serve? O que é o alto? Qual é a função morfológica de alto? É adjetivo, ó. José é alto. Então, se um termo completa um adjetivo, quem é que completa o ava? Advérbio. Então, o mais aqui vai ser um advérbio. Podia. Vitor é um professor alto, bonito, elegante, forte. Olha o tanto. Agora, a gente vê a sequência do quê? Do é a junção de quê? De mais ó. Eu vou fazer questão de fazer isso de mais ó. De você sabe que é uma preposição. Aí você está olhando a lindona aqui, né? Ó seguido de quê? De quê? Aí você vai perguntar, aquele o qual. Só que você não olhou para o maior, para a macroestrutura. José é mais alto que João. Eu estou comparando. Então, esse que vai ser uma conjunção o quê? Comparativa, e o ó vai ser o quê? Um artigo fossilizado. Uma coisa, se prepare. Toda conjunção comparativa, ela pode ser chamada de subordinada. Aí vem o idecã e faz puxa o seu tapete. Ela pode chamar o que de conjunção subordinativa. Ou seja, não é a mesma coisa? Conjunção subordinativa? Não, ela é comparativa. Conjunção subordinativa comparativa. Vocês lembram daquela grade de conjunções que eu dei para vocês? As adverbiais? Todas aquelas conjunções podem ser chamadas somente de conjunções subordinativas. Por exemplo, na medida em que, né, causa, ela pode, em vez de colocar conjunção causal, conjunção subordinativa. Ou então, item subordinativo. É um nome bonito para te enganar. É pintar o cão a óleo, sim. Se fazer referência às coordenadas, aí seria coordenativa, viu? Por exemplo, mais, conjunção coordenativa. Vocês entenderam aqui? Agora faz as outras aí. Enquanto eu copio, tem só mais uma. E conversa, menino. João é corno. Aquela casa é a que desejo muito. Aquela, pronome o quê? Demonstrativo, aquele, aquela, aquilo. Casa vai ser o meu substantivo. É verbo de ligação. Aí eu tenho a sequência a e que.
Vamos prestar atençãozinha aqui que eu não tenho o ok, mas eu tenho o a. Tá bom? Eu vou construir uma frase daqui a pouco, só pensar comigo aqui numa coisa. É aquela a qual desejo muito. Não dá certo aquela qual? Eu acho que dá. Não tem comparação e não tem interrogação. Então, isso aqui vai ser o quê? Pronome demonstrativo, pronome relativo. Desejo, verbo. A palavra muito completa o verbo desejar. Advérbio de intensidade. O país em que moro, o país, o ó, artigo, país, substantivo, em preposição, é o verbo. Ó, o país em que moro, eu moro. Sim, o país em que... Ai, faltou... Não tem um que aí, não? Não, é. Pois tá faltando o que? Eu li em que... Depois você substantivo, foi no automático. Perdão, viu? Bota o que aí? Vamos recorrigir aí. É em que moro, tá? Onde moro? Pronome relativo. Aí tá escrito como? Tá desse jeito, o país em moro, é? Pois bota o quezinho aí. O país em que moro, no qual. Vai dar a ideia de no qual, né? Aí o que vai ser um pronome relativo. E o moro vai ser o meu verbo. O país em que moro é verbo. É aquele o qual sempre sonhei, não é? O ó. Não tem interrogação, não tem comparação, pronome demonstrativo, pronome relativo. Sempre, nunca. Advérbio de negação ou de afirmação, verbo. É isso. Isso é o quê? Pronome demonstrativo, foi, verbo, não, isso necessário, isso aqui é um verbo, aqui é um adjetivo, é o adjetivo de isso, na verdade é um predicativo do sujeito na sintaxe, né? Adjetivo, pois, é uma conjunção explicativa, não tá só conjunção. A aponta para crença, a vai ser um artigo, crença, substantivo, preposição. Vamos brincar com está representando uma sequência numérica, um mito, 2 salvadores, 4 santos, vai ser um artigo indefinido aqui. Mito, substantivo, de preposição, não está dando ideia de sequência, artigo indefinido, salvador, substantivo. Calma, macho. O muito está se referindo à palavra empoderado. Empoderado não é terminado em ado? É um adjetivo, tá? Só que ele não tem função adjetivo, mas ele é um adjetivo. Adjetivo. A palavra muito completa o empoderado. Muito completando o adjetivo vai ser advérbio. Traz é o quê? Preposição. A preposição é o traz. De trás. Na verdade não é preposição, é advérbio. De trás, atrás. Na verdade só trás é substantivo. Aqui é verbo, é exatamente. E problemas? Essa frase aí faz usar o Bolsonaro? Essa frase? Não. Tem certeza. Isso foi necessário, pois a crença em um mito, um salvador muito empoderado traz problemas. Pode ser. Sou. Pense. Vai lá, vamos fazer as questões agora. Rocha, são 5 questões, né? Oxi.
Oi. Ah, agora sim. A questão foi para merendeira, viu? Essa pressa toda para quê mesmo? E aí? O que é o quê? Esse acento horroroso que tá errado aí. Para quê mesmo? É um pronome interrogativo, gente. Letra o quê? É. Sério? Vocês marcaram certo? Merendeiro. 2. A2, marcaram o quê? Vamos contar aí, ó. Artigo, vai. Não, vamos contar, fazer a frase toda, vai. Artigo, substantivo, advérbio, verbo, adjetivo de natureza, né? Como conjunção, alguns pronome indefinido e humano substantivo. Letra C. A1 foi pronome interrogativo. Beleza, foi alguns humanos, pronome indefinido, mas alguns humanos, está apontando para humanos, que é substantivo. Podia ter uma função adjetiva aí, não? Tem função, mas não é adjetivo. Tem que ser função, Tem um nome, função. Viu? 3. Ave Maria, que questão dos infernos. Vai, você, pronome, diz, verbo. Vai, gente. Vai. Artigo, verdade. Substantivo, e. Não é verbo, não. Conjunção. O é com acento é que é verbo. O é sem acento, conjunção. Artigo, verdade. Substantivo, é. Aí é um verbo. O, artigo, seu, pronome, dom, substantivo, de, verbo, ou preposição. Iludir é que é verbo. Estava perguntando só dos artigos, né? Desculpe. Ó, eu tenho 1, 2, é isso? 3. A e O. Então, tem 2 definidos e 1 indefinido. Não, 3. A, O. São 3 artigos. Sim. São 3 artigos definidos, 2 femininos e 1 masculino. 2 artigos definidos femininos e 1 artigo definido masculino, é isso. Que confusão. Nesse recorte, a faixa etária de 10 a 29 anos é aquela a qual mais sofre. A função do quê? Pronome relativo. Letra C. 5ª, pegou muita gente. Claro que não, né? Classificado como conjunção integrante. A gente sabe que a conjunção integrante eu consigo trocar por isso. É incontestável isso. Letra A. Mas vamos saber as outras. Tapejara a qual, pronome relativo. Na letra C, eu tenho as correlatas tão que é consecutiva, pode colocar tão, tal, tamanho, mais que, consecutiva. A foz do Amazonas é tão que, consecutiva. E a letra E, linda demais, é o quê? Pronome interrogativo. A 6ª é a mais difícil de todas, parabéns para quem acertar, né, gente? Que foi o quê? Letra B, pronome... Brincadeira, gente, é A, óbvio. 7. Vai contar só os artigos, agora não me pega mais não, vai lá. Isso é importante? Aí está perguntando se é definido ainda. Maria, vamos aqui. Artigo definido, artigo indefinido. Facilitar aqui. Isso é importante porque é a evidência de uma sociedade de culto altamente organizada, muito mais antiga daquele a qual, estou
Estou comparando aí, né? É? Aí não é artigo, né? Preposição mais pronome demonstrativo mais relativo. Se pensava anteriormente, antecedendo o Islã na região, em mais A, em 6.000 anos. Pronto, é isso. 2 e 1 é? São definidos esses artigos? São. É, letra A. 8. Está perguntando os quês. Segundo a psicóloga, um fator o qual? Pronome relativo. O problema é que eu tenho 3 opções. B, C e E. A situação é a união a qual, aí seria relativo, né? Que comunidade tem que ter? Tem isso. É condição integrante? Fator isso. Preposição acidental. É uma preposição. Verbo ter mais que seguido de verbo no infinitivo é uma preposição acidental. Anota aí. Verbo ter ou haver mais que mais verbo no infinitivo é um falso. Aí é uma falsa conjunção integrante. Eu tenho uma preposição acidental. Tome cuidado com essa estrutura, viu? Que a gente aprende 3 fixamente: o pronome relativo, a conjunção integrante e a preposição acidental, para não confundir. Sempre tiver o verbo ter ou haver mais que e o próximo verbo estiver no infinitivo, será uma preposição. Errou! Normal. 9. Que não se classifique como numeral. Qual é? É a letra C, gente. Segundo é uma conjunção conformativa. Segundo, conforme, de acordo com. 10. Ave Maria, o que é que eu tenho que fazer aqui? Gente do céu. Vamos contar. Vamos procurar as condições integrantes. Os peixes podem se comportar de forma parecida com aquela a qual observamos em humanos, os quais sofrem de dependência. Não apenas a partir desse experimento, mas de vários estudos com diferentes espécies de peixe. Não tem nenhum, né? Tem? Tem alguma condição integrante? Eu acho que não tem, não. Tem alguma coordenada aditiva? Os peixes podem se comportar de forma parecida com aquela a qual observamos em humanos, os quais sofrem dependência. Tem sim. Não, tem. Ó. Não apenas, mas. O mas ali é de mais também. Exatamente. Tem uma conjunção aditiva aí. Há no período 2 pronomes relativos. Os peixes podem se comportar de forma parecida com aquela a qual, 1. Observamos em humanos, os quais sofrem. 2. Não apenas a partir desse primeiro, mas sim? 2 e 3. Letra B de bola. Como foram aí? De 10. Letra C, né? Como foram aí de 10? 5?